Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa celebração. Iniciemos cantando. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meu pecado, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu sei que meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Um dia eu vou cruzar os rios, verei então um céu de luz, verei que há em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu sei que o meu futuro está nas mãos que vivo está. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é, que era e que vem estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, sejam bem-vindos à missa do 12º domingo do tempo comum. Há um hino cristão que diz que a vida do homem distante de Deus é como uma folha seca levada pelo vento. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelas propostas do mundo, das propostas que se opõem a Deus. É preciso sempre nos reconciliarmos com esse Deus, direcionarmos a nossa vida para Ele. Por isso, ao iniciarmos esta celebração da Santa Missa, humildemente, nos coloquemos diante de Deus para confessar os nossos pecados. Vós que verdadeiramente e sinceramente vos arrependeis de vossos pecados, estais em caridade com o vosso próximo e resolvidos a levar uma vida nova, andando pelos caminhos do Senhor. Aproximai-vos com fé, fazei vossa confissão a Deus Todo-Poderoso e, confiantes no seu perdão, tomai este santo sacramento. Passamos um breve momento de silêncio, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Senhor, tem piedade de nós.
Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus onipotente, nosso Pai celestial, que por sua grande misericórdia promete o perdão a todos quantos, com sincero arrependimento e viva fé, a eles se convertem. Vos perdoe e liberte de todos os vossos pecados, vos confirme e fortaleça em todo bem e vos preserve no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Apresentemos ao Senhor a nossa vida, a vida de todas aquelas pessoas que se recomendam às nossas orações. Agradecemos a Deus o dom da vida do seu Noé, 89 anos, e também o nosso irmão Raimundo, lá do Sítio Araras, município de Luiz Gomes, Rio Grande do Norte. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Oremos também por aquelas pessoas que estão doentes, com depressão, tristes, angustiadas. Ó Senhor Deus, concede-nos a graça de vencer nossos temores e limitações e dá-nos coragem para proclamar a tua presença junto a todas as pessoas que chamaste para teu serviço. Mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Abramos o nosso coração para ouvirmos a palavra do Senhor. Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Eles olharam para mim. Ao que eles fariam de morte, há de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único, e hão de sentir por ele a dor que se sente pelo amor de um primogênito. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o de Adremon, no campo de Magedo. Naquele dia haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém para ablução e purificação. Palavra do Senhor. Salmo. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó Deus. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. Como terra sedenta e sem água, venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder, e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa. Cantará a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 18 até o versículo 24.
Certo dia, ele orava em particular, cercado dos discípulos, aos quais perguntou: Quem sou eu no dizer das multidões? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros, porém um dos antigos profetas que ressuscitou. Ele replicou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu: O Cristo de Deus. Ele, porém, proibiu-lhe severamente anunciar isso a alguém. E disse: É necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Dizia ele a todos: Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida a perderá, mas o que perder sua vida por causa de mim a salvará. Com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder ou arruinar a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem dele se envergonhará, quando vier em sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Palavra da salvação. Glória a vós. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, vocês que nos acompanham através das redes sociais. Nós vivemos num mundo bastante materialista. As pessoas têm ânsia, têm desejo das coisas materiais, das coisas deste mundo. Elas querem possuir, elas querem ter. E além do mais, o pior, elas buscam sentido nas coisas deste mundo. Porém, meu amado irmão, minha amada irmã, nada, nada, mas realmente nada deste mundo pode trazer sentido para a nossa alma. Nada neste mundo, por mais que seja bom, pode preencher o vazio existencial do ser humano. Porque a alma humana, na sua essência, ela deseja algo mais profundo. Ela deseja Deus em sua vida. O ser humano sente saudade daquela realidade do paraíso, onde o homem convivia com Deus, passeava com Deus. Mas afastado daquele paraíso pelo pecado, a alma humana sempre carregou esse vazio. Porém, buscou saciar essa sua sede, essa sua fome, preencher esse vazio em coisas materiais, em coisas que não dão sentido à sua vida. A palavra de Deus que nós ouvimos, principalmente o Salmo 62, esse belíssimo salmo atribuído a Davi, mostra que a realidade desse mundo é incapaz de salvar a alma humana. É incapaz de saciar o desejo humano, a fome humana. O salmista confessa o seu desejo, a sua sede. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. O vosso amor, diz o salmista, vale mais do que a vida. Só em Deus a alma humana encontra o seu verdadeiro sentido. Reconhece, portanto, o salmista que Deus é tudo.
E sem esse Deus em nossa vida, continuaremos sedentos, continuaremos famintos, continuaremos vazios. A minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta, diz o salmista. Em que a sua alma tem se agarrado? Em quem você tem posto a sua confiança? Em que você tem saciado a sua fome? Em quem você tem saciado a sua sede? Será que aquilo que você tem buscado em sua vida tem preenchido o vazio existencial da sua alma? Quantas pessoas angustiadas. E quando elas se deparam com a tristeza, com a depressão, ao invés de buscar apoio em Deus, sentido em Deus, busca muitas coisas vazias, coisas que jamais preencherão o vazio da sua alma. Meu amado irmão, minha amada irmã, aquele que encontra em Deus o sentido da sua vida, ele entende que precisa deixar para trás tudo, mas tudo aquilo que não tem importância, que não dará jamais sentido à sua vida. Jesus deixa claro no Evangelho de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, de que adianta ele buscar as coisas deste mundo, de que adianta ele procurar e querer salvar a sua vida, se ele vai perdê-la, se ele não encontrará a salvação. De que adianta tanta correria, tanta busca inútil? É preciso buscarmos o sentido na nossa vida no Senhor. E para isso, meus irmãos, é preciso fazermos um caminho diferente. E esse caminho, como nos ensinou Jesus, passa pela cruz, pela renúncia. Jesus, portanto, exige de nós, para segui-lo, três coisas. A primeira coisa é renúncia. Renúncia de si mesmo. Muitas vezes nós somos não apegados apenas às coisas materiais, às pessoas, mas nós somos apegados a nós mesmos, aos nossos planos pessoais, aos nossos desejos, aos nossos projetos, até mesmo aos nossos próprios pecados. É preciso renunciar a si mesmo. A segunda exigência que Jesus faz, coragem para assumir a cruz. Não existe seguimento de Jesus sem passar pela cruz. O discípulo tem que ter a coragem de fazer o mesmo caminho que o mestre fez, da perseguição, da calúnia, do sofrimento, enfrentando todas as dificuldades, se possível e se necessário, até mesmo a morte. Terceiro, aquele que quer seguir a Jesus tem que ter a coragem do desprendimento da própria vida. A nossa vida não vale nada diante do amor a Deus, diante da entrega a Deus. Deus tem que ser o maior na nossa vida. Não adianta a gente viver uma vida de luxo, de prazeres, de riqueza, de posses, se nós não temos a presença do maior na nossa vida, da maior riqueza que é Deus, daquele que dá sentido à nossa vida. Então, ganhar esse mundo, mas perder a salvação e não ter Deus, de nada adianta. Portanto, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, ao ouvirmos a palavra do Senhor, que o Espírito Santo nos ilumine, que possamos buscar o Senhor, segui-lo e viver para Ele, que é tudo na nossa vida, porque somente Ele pode saciar a nossa fome e a nossa sede de sentido. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Essa
a nossa missão neste mundo. É esse o sentido da nossa vida. Viver com Deus e para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor os nossos pedidos, as nossas orações. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Igreja, para que seja incansável, peregrina de esperança e testemunhe, com palavras e ações, que Jesus é ungido de Deus, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas autoridades constituídas para que atuem sempre orientadas pelo bem comum, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos migrantes refugiados que experimentaram a insegurança em seus locais de origem, para que sejam bem acolhidos e reconheçam caminhos e recomecem caminhos de realização em novos ambientes, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que carregam generosamente a cruz da solidariedade, para que perseverem no compromisso de amor com o próximo necessitado, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei, ó Deus, os nossos pedidos que vos dirigimos por Cristo nosso Senhor. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, sejamos portadores da paz. Saudai-vos em Cristo Jesus. Paz do Senhor. Apresentemos ao Senhor no altar todo o nosso trabalho, todas as nossas lutas, toda a nossa vida. Cantemos o canto de preparação das oferendas. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste, perdão, o existir, porque tu me deste o carinho, me deste amor. Jesus. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me os meus pecados.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É verdadeiramente digno, justo e salutar, racional, que sempre em toda parte te rendamos graças ao Pai onipotente, Criador do céu e da terra. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a multidão celestial, que não cessam de proclamar a tua glória, jubilosos louvamos o teu nome, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra estão plenos da tua glória. Glória te seja dada ao Senhor Altíssimo. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Toda a glória e ações de graças te sejam dadas, ó Deus, Pai, de infinito poder e amor, por toda a criação e por nos teres feito a tua própria imagem, e porque, tendo nós caído em pecado, enviaste misericordioso em nosso socorro teu único Filho, Jesus Cristo, o qual, para a nossa redenção, tomou sobre si a natureza humana e sofreu morte de cruz. E porque ele, pela oblação única de si mesmo, realizou um sacrifício perfeito, completo e suficiente pelo pecado de todo o mundo. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A tua morte, Senhor, nós anunciamos, a tua ressurreição nós proclamamos, e a tua vinda nós esperamos. Vem, Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento de teu Filho, comemoramos até que ele venha a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que por ele recebemos. E aqui te apresentamos, ó Senhor, a oferta de nós mesmos. E humildemente suplicamos que aceite nosso sacrifício de louvor e ação de graças, e te dignes abençoar e santificar com teu Espírito Santo a este pão e este vinho, para que nós, revestidos da tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em tua santa igreja, mediante o mesmo Filho nosso Senhor, por quem e com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda honra e glória a ti, ó Pai onipotente, pelos séculos sem fim. Amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Como nos ensinou Cristo, o Salvador, agora nos animamos a dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Porque o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, e o cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Pois nós, embora muitos, somos um só corpo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Ousamos vir à tua mesa, ó boníssimo Senhor, confiados em nossa própria retidão, mas em tuas muitas e grandes misericórdias. Nem ao menos somos dignos de apanhar as migalhas que caem de tua mesa. Tu, porém, és o meu Senhor, sempre misericordioso por natureza. Concede-nos, pois, benigno Senhor, que de tal modo comamos a carne de teu amado Filho Jesus Cristo e bebamos seu sangue. Que nossos corpos pecadores sejam purificados por seu corpo e nossas almas lavadas por seu preciosíssimo sangue e que sempre vivamos nele e ele em nós. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, rendemos-te graças por nos alimentares com o corpo e o sangue de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E por meio dele, oferecemos a ti nossos corpos e almas em sacrifício vivo e santo. Envia-nos no poder do Espírito Santo, para que vivamos e trabalhemos para a tua glória e louvor. Amém. Glória a Deus nas alturas e na terra paz, boa vontade entre os povos. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos, glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai onipotente, ó Senhor unigênito, Filho Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do eterno Pai, que tiras os pecados do mundo, tende misericórdia de nós. Tu que tiras os pecados do mundo, recebe a nossa oração. Tu que estás à destra de Deus Pai, tem misericórdia de nós. Porque só tu és santo, só tu és o Senhor, só tu és o Cristo com o Espírito Santo, és altíssimo na glória de Deus Pai. Amém. Amém. Agradecemos a você que nos acompanha através das redes sociais e pedimos que você possa compartilhar com os seus amigos. Desejamos para você uma semana de paz, de alegria, de felicidades. Que Deus possa sempre abençoar a sua vida. O Senhor esteja convosco. Ele está. Desça e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, e Filho
e Espírito Santo. Amém. Ide na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas e bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, mandas-nos já, ó Senhor, dai-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas e bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus, chuvas e bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus.